Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, que o grande e eterno amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso esteja sobre as nossas vidas, na manhã deste dia o qual o Senhor separou para que nós pudéssemos, nessa manhã de jejum e oração, glorificar o nome dEle. E nesta manhã tu possa agora estar priorizando o reino, buscando o reino em primeiro lugar, a sua justiça, para que as demais coisas o acrescente. Estamos findando mais uma semana de muita luta, de grandes lutas, mas de grandes vitórias, de grandes conquistas, porque cremos que é o Deus que nós servimos que vai à frente, é Ele quem guerreia a nossa guerra. Estamos alegres, felizes, satisfeitos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, tem nos ajudado em meio a esta batalha espiritual que estamos passando, enfrentando, essas adversidades. O Senhor tem nos guardado a nossa família, guardado as nossas vidas, o nosso lar. Nenhum mal tem chegado às nossas tendas, por isso nós somos gratos ao Senhor. Se você é grato ao Senhor por isso, louve, adore, busque, agradeça, porque Ele é fiel, ainda que infiéis sejamos, Ele permanece fiel. Amado Deus e eterno Pai, ao darmos início, Senhor Deus, aos trabalhos dessa sexta-feira, nesse culto de jejum e oração, queremos glorificar o Teu nome, te agradecer por tudo, Pai, que aconteceu e até pelo que não aconteceu, porque cremos que o Senhor continua no controle. Se o Senhor está no controle, nós cremos que a vitória é certa. Abençoa este povo que se chama pelo Teu nome. Este povo, Pai, que agora se humilha, ora, busca a Tua face e arrependido dos seus maus caminhos, Senhor Deus, agora se prostra diante de Ti, porque, Deus, queremos ouvir a Sua voz. E a promessa do Senhor, que o Senhor ouviria a oração que for feita neste lugar, na casa do meu amado, da minha amada. Então, Deus, inclina Teus ouvidos em direção às nossas súplicas e nos abençoa com toda sorte de bênção. Deus, prepara os nossos corações para a mensagem, para o sermão, Pai, que estamos por ouvir, que o Senhor possa discernir, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que será ministrado sobre nossas vidas, para que possamos fazer a aplicação de todos os ensinamentos para continuarmos, em nome e para a glória de Jesus, triunfando, dando testemunho do poder do Deus o qual nós servimos, da grandeza do Deus que nós servimos. Sê, Senhor, Pai, não somente em minha vida, mas na vida do meu amado irmão, da minha amada irmã, invada os nossos lares, Senhor Deus, onde quer que estejamos. Ó Deus, que o Senhor opere, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Nos abençoa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Amém, amados? Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no livro de Deuteronômio, capítulo 20. Você que tem a sua Bíblia, abra ela no livro de Deuteronômio, capítulo 20, a partir do versículo 1. O subtítulo fala acerca da guerra. Mas eu não estou vivendo dias de guerra, eu não estou vivendo conflitos, eu não tenho visto carros bélicos, nós não temos visto estouro de bombas e tiro. Que guerra é essa? A guerra espiritual. Nesta manhã o Senhor quer tratar conosco, manhã de jejum, dessa batalha que não contemplamos com olhos naturais, mas sabemos que o nosso adversário, ele está tentando nos fazer parar. Ele está com a sua milícia de anjos do inferno tentando nos paralisar, nos atemorizar. Mas olha o que o Senhor nesta manhã fala conosco. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás,
pois o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Eu daria glória a Deus por isso, porque a certeza e a confiança de que Deus está conosco é a garantia da vitória, não importando o que se levante, não importando o que o nosso inimigo esteja maquinando. Então creia que esse versículo já te abençoa de forma grandiosa. E o Senhor diz: não temas, porque um dos artifícios que o inimigo tem usado, o adversário tem usado, é tentar implantar, inserir no teu coração, no meu, o medo, porque o medo paralisa. O medo faz com que nós, às vezes, até recuemos, nos desviemos. Então, o Senhor, já preocupado com a nossa reação natural de um homem, a reação da carne, o Senhor já está tratando conosco. Se você ver, se vires carros, cavalos, porque a nossa força não vem de nós, a nossa força não está nos nossos braços, nem tampouco em nossas mãos. E agora eu vejo Deus preocupado em garantir que Ele continua no controle. Então, por que você está temeroso? Por que você está temerosa diante desse desafio? De tudo isso que está se levantando contra ti, contra a tua vida, contra a tua família, por que estás preocupado? E o Senhor diz: não andeis ansiosos, não andeis preocupados, por coisa alguma. O Senhor continua no controle. O Senhor diz que Ele está contigo. E se Ele está contigo, a garantia é da vitória. Versículo 2. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e diz-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, nem tenhais medo, não temais, nem vos atemorizeis diante dele. Mais uma vez, o Senhor está reforçando, o Senhor está nos estimulando, porque os nossos olhos às vezes contemplam impossibilidades. Com os nossos olhos nós só vamos olhar as nossas condições, e às vezes físicas. Nós não podemos guerrear essa guerra espiritual com armas naturais. As armas têm que ser espirituais. Então Deus já está nos preparando para isso, porque grandes pelejas nós vamos enfrentar no mundo, nós vamos passar por aflições, mas nós precisamos de ânimo. E perceba que o Senhor, nessa manhã de jejum, de oração, Ele já está te estimulando. Não importa o que esteja diante de ti, o que você tem a resolver hoje, não importa o que se levantou contra a sua vida, não importa o que disseram contra você. Olha como Deus está preocupado em não permitir que o medo invada o teu coração. Mais uma vez, nesse versículo 2, o Senhor diz: não temas. O Senhor está dizendo de forma bem contundente, já lá no primeiro versículo, agora no segundo ele vem de novo falar e enaltecer a importância de você não permitir que o seu coração venha a ser contaminado pelo aquilo que talvez você esteja vendo, a movimentação do teu adversário, o poder bélico dele. Talvez você esteja contemplando a altura do gigante, tamanho do problema. Creia que nesta manhã tudo isso cairá por terra, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o nosso Deus, maior são as suas promessas. E tudo aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, não importando, volto a te dizer, o que esteja acontecendo do teu lado direito, do teu lado esquerdo, diante de ti, talvez até nas tuas costas, porque o Senhor acampa anjos ao redor daqueles que o temem. É melhor temermos ao Senhor, não ao nosso adversário. Então mude essa ótica, mude esta visão. Tema o Senhor, terás uma barreira, serás blindado contra todo o poder do mal. No versículo 3, o Senhor diz, versículo 3, e diz-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja
contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração e nem tenhais medo, não temais, nem vos atemorizeis diante dele. Versículo 4, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a peleja por vós contra os vossos inimigos para vos salvar, para vos dar a vitória, a bênção. Então, veja só, o Senhor vai depender muito da nossa postura. O Senhor vai depender muito de como você está vendo e encarando esses desafios. Na manhã deste dia, eu quero te dizer que nós precisamos, nesse jejum proclamado, nós precisamos nos despojar de algumas coisas que nos conduzem a ver a dificuldade, a impossibilidade, muitas das vezes. E nós, quando estivermos usando e vendo através dos olhos naturais, certamente nós vamos ter medo, vamos ter receio, nós não vamos avançar e certamente, não estou profetizando, certamente nós seremos derrotados diante desses desafios. E o Senhor, já preocupado nessa manhã, começa a tratar do nosso coração. É do nosso coração que o Senhor agora está trabalhando, nos fazendo lembrar que quando Ele nos remove, Ele nos liberta do Egito, esse Deus de hoje, de amanhã e de eternamente, é esse mesmo Deus que amparou, que sustentou este povo nessa jornada, saindo da terra da escravidão para a terra da promessa. Esse é o mesmo Deus, fiel, e que quer te abençoar, que quer continuar a te abençoar. Ainda que você esteja de frente desse mar vermelho, sem saber o que fazer, como agir, clame a Deus, invoque a Deus, invoque o poder de Deus, que Ele vai dirigir, guiar os seus passos. E eu quero te dizer que é uma questão de escolha, é uma questão de opção. Nós temos a opção de lutarmos e vencermos, ou até de nem lutarmos. A opção, a decisão é nossa. Porque problemas todos nós vamos ter. O ímpio terá, o crente vai ter, não tem problema nenhum. Nós temos somente que confiar. E o Senhor diz assim: não vos atemorizeis. Não permita que o medo invada o teu coração. Não permita que a dúvida, a incredulidade também venha habitar o vosso coração. Porque verdadeiramente o milagre que esperamos, ele primeiro brota, ele primeiro nasce nos nossos corações. E muitas das vezes, quando ele brota nos nossos corações, depois ele irá se materializar. Muitos deles não são vistos nem contemplados, mas muitos são palpáveis, né? Mas, por exemplo, como o Senhor diz aqui no final do versículo, que Ele vai nos livrar. Livrar de quê? De tudo aquilo que o inimigo está maquinando. Nós não temos que nos preocupar com que armas o inimigo irá nos atacar. A nossa confiança não está em carros, nem em cavalos, nem tampouco em cavalos, mas sim no Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador de tudo e de todas as coisas. Então nós precisamos entender e compreender que verdadeiramente, quando abrimos os nossos corações, entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, não mais nós vivemos, mas sim Cristo vive em nós. E a boa vontade perfeita e agradável do Senhor é que tem que reinar, é ela que tem que imperar. Então, diante de tudo que você tem para resolver, eu quero te dizer que as tuas escolhas, as tuas opções, as tuas decisões, elas na verdade serão os liminares entre a vitória e a derrota, entre a bênção e a maldição. E é você quem vai escolher, é você quem vai optar. Porque o Senhor, quando diz, não permita que o teu coração seja contaminado, não permita o medo, o receio, a dúvida, é porque o Senhor vai depender
das nossas atitudes. Porque nós temos que andar como verdadeiramente, não como vencedores, mas como mais do que vencedores. E esse é o plus que o Senhor nos dá. Não somente, simplesmente de sermos um vencedor. O Senhor quer nos destacar como um povo que foi ungido, foi capacitado, foi levantado para vencer. E vencer sempre, não algumas vezes, mas vencer todas as pelejas, todas as batalhas. Sabe por quê? Porque quem vai à frente é o Senhor. Você acabou de ver aqui um texto em Deuteronômio. É Ele que vai adiante. É Ele que vai diante da tua peleja. Então nós só precisamos nos posicionarmos. E nessa manhã o Senhor está cobrando de nós uma posição. Posição a qual irá exprimir, irá mostrar em quem nós temos crido. Essa posição assumida vai, com certeza, determinar que nós temos crido nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus vivo, esse Deus ressurreto, que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e vivo Ele está. Porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã, só porque Ele vive. Podemos declarar isso, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Vivamos o dia de hoje intensamente. Aquilo que tu tens a resolver, resolva hoje, com a ajuda de Deus. Convoque, convide, o Senhor para participar desse projeto, desse processo, para que Ele vá à frente. Porque ainda que seja algo já consolidado, o inimigo, ele pode trabalhar, pode interferir. Lembra-se da passagem em que o anjo está lutando com milícias de anjos para atender uma oração de Daniel? Por quê? Um exército de milicianos do inferno se levantaram e por tudo isso, aquela peleja até atrasou o tempo da vitória, da bênção, de tudo aquilo que Daniel esperava. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que o Senhor te deu é seu. O inimigo não vai tocar, não vai roubar. E tudo aquilo, se é que o inimigo roubou, nessa manhã de jejum, de oração, será restituído em dobro. Abra sua Bíblia, avance um pouquinho. Lá no livro do profeta Daniel, eu quero lhe mostrar que um posicionamento pode mudar toda uma trajetória. A posição que temos a tomar diante de um desafio, diante de uma afronta, de uma luta, pela nossa postura, com certeza, pode ser escrita uma outra história. Pode tudo ser transformado, mudado. Volto a te dizer, só por causa de uma posição, por causa da postura. E hoje nós temos crentes que estão diante de lutas e desafios, dobrando seus joelhos, dobrando-se diante de outros deuses, idolatrando. Olha isso. E nós vemos que esse povo, quando saiu do Egito, ele vai fazer muitas coisas abomináveis, coisas que não louvam, que não glorificam o Senhor. Isso vai aborrecer muito ao nosso Deus. E nos dias de hoje, nós ainda vivemos dias e momentos como esse. E aí eu quero que você venha comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Capítulo 3 do profeta Daniel. Vem comigo no versículo 17. Se o nosso Deus, preste atenção, esse Deus está com letra maiúscula. E outra coisa, aqui está se falando de uma pluralidade. A palavra de Deus aqui não está sendo singular, ou seja, o profeta não está dizendo o meu Deus, ele está dizendo o nosso Deus, o Deus do povo de Israel. Ou seja, ele está falando de uma comunhão,
da necessidade que temos de crer nesse único Deus. Porque aonde quer que nós tenhamos que ir, não importa. O que importa é que Deus vá conosco. Vá à frente da nossa peleja. E olha aqui o que está acontecendo. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Versículo 18. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, perceba que há um posicionamento aqui. Por quê? Porque agora, esses jovens, eles estão sendo inquiridos, o termo é esse, eles estão agora diante de Nabucodonosor, porque alguém foi falar assim: olha, aqueles jovens que vieram lá da banda de Israel, aquele povo que veio lá da terra do Egito, eles não estão obedecendo. Apesar da banda tocar, da banda anunciar a adoração, de proclamar a necessidade deles se dobrarem, eles continuam por essa postura assumida, porque já é uma decisão. Eles estão já pregando, já estão dizendo assim: se o nosso Deus, eles já estão condicionando, porque a vontade de Deus é soberana. Nesse momento aqui, os jovens não estão sabendo qual é o propósito de Deus aqui. Mas uma coisa é certa: a fé está inabalável. Porque aonde eles estão, Deus está com eles. Eles fizeram questão de ir, né? Mas trouxeram também o Deus que eles servem. Não permitiram que a cultura local influenciasse-os, para que houvesse uma mudança, uma transformação na crença deles. Eles continuam posicionados diante de Deus. Então eles vão agora, porque só vai declarar, só vai se posicionar assim, diante de uma autoridade, diante de um desafio, porque isso aqui é um desafio. Só quem conhece o poder do Deus o qual serve, só vai ter uma atitude dessa quem confia no Deus que serve. E olha a confiança aqui de forma explícita. Ele diz: olha, se não, fica sabendo, se o Deus que nós servimos, olha como eles colocam, na condicional, é a vontade de Deus. Mais uma vez, isso aqui é uma oração: Senhor, se for da sua vontade. Olha como eles estão se colocando diante de Deus. Se o nosso Deus, a quem servimos, nós estamos aqui para servir, não é para ser servido. Mas olha só que linda declaração, que oração, isso é uma oração. Se o nosso Deus, a quem servimos, se Ele quiser, se for a vontade, o propósito dele, vai livrar. E outra coisa mais, vai livrar não somente da fornalha, porque já há uma sentença, já há um decreto, que todo aquele que ao toque, né, ao som daquela orquestra do inferno, não se dobrasse diante da estátua de ouro, feita por mãos humanas, uma estátua que foi levantada para ser adorada, todo aquele que se rebelasse contra essa posição, fosse lançado na fornalha de fogo ardente. E aí, na ousadia, isso é muito legal,
Isso é muito bacana, muito bonito para o crente. Na ousadia ele diz assim, olha, fica sabendo, o Deus que eu sirvo, se Ele quiser, se for da vontade dEle, se for o propósito dEle, Ele vai livrar das tuas mãos, vai livrar a gente da fornalha de fogo ardente. Que ousadia, que intrepidez, quando esses jovens vão dizer assim, não vamos nos dobrar diante de imagem de ouro, adorar a outros deuses, esses joelhinhos jamais irão se dobrar. Mas nem um pouquinho, nem um pouquinho, nem um poucão. Em circunstâncias alguma, nós não iremos nos dobrar. E você conhece a história de Sadraque, de Mesaque e Abednego. O que acontece é que eles serão lançados na fornalha de fogo ardente para serem consumidos, para serem destruídos. Mas lembra-se que lá em Deuteronômio o Senhor falou que estaria conosco. Deus não está conosco só na bênção, só na vitória, não. Diante da luta, do desafio, Ele vai contigo, Ele vai à frente. Tanto isso é verdade e é constatado que no momento em que fisicamente, 3 homens são lançados, atados, amarrados, imobilizados, 3 homens são lançados na fornalha, o que vai acontecer? O próprio rei vai ter a visão da fornalha e vai ver 4 homens. E 4 homens passeando, registra a palavra de Deus. Eles não estão em tormentos, porque estão sendo queimados, estão sendo assados, estão sendo fritos. Eles estão passeando. O rei consegue contemplar um passeio de 4, e vai chamar os seus auxiliares e vai perguntar, nós não lançamos 3? Eu estou vendo 4, e o aspecto desse quarto, o aspecto do 4º homem da fornalha é semelhante ao de um Deus. Então veja como Deus faz as coisas. E muitas das vezes nós pensamos que estamos sozinhos na fornalha. Muitas das vezes entendemos que Deus não escuta a nossa oração, o nosso clamor. Mas observe que diante de uma declaração dessa, o nosso Deus pegou aquela moçada no colo. Falou assim, olha, vocês foram fiéis. E aqueles que são fiéis até a morte, como Deus se agrada, né? Porque isso aqui é uma sentença de morte. O Deus que nós servimos, se Ele quiser livrar da fornalha e das tuas mãos, olha que ousadia. E isso vai acontecer. Você sabe, você conhece a história. A história desses jovens é uma história para nos estimular a não nos dobrarmos diante dos desafios, ainda que sejam intransponíveis, ainda que sejam fortes, ainda que o vento esteja dando com ímpeto, ainda que os mares estejam transbordando, mas creia que o Deus que nós servimos, Ele está nesse negócio, Ele está à frente, e não vai nos deixar, não vai nos permitir que sejamos envergonhados. Porque que coisa linda esses jovens falarem isso. Olha, não vamos nos dobrar, não vamos, mas eu vou te dar mais uma oportunidade, vou chamar a banda, vocês se dobram e vão me poupar de fazer isso. Não perde o teu tempo não, porque o Deus que nós servimos não está limitado. Não está limitado. Então o que vai acontecer aqui agora é algo sobrenatural. Porque Deus ainda vai dizer assim, olha, essa garotada aí são meus filhos.
Deus vai se fazer presente dentro da fornalha para que aqueles homens que intentaram contra a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego vejam que eles não estão sozinhos. Você lembra o que nós lemos em Deuteronômio? Deus está contigo. Estar contigo significa isso. Em meio às lutas e desafios, você saber, você entender e ter a revelação de que quem guerreia a tua guerra é o Senhor. Eu quero fortalecer mais ainda a sua fé. Avance aí um pouquinho também, aí mesmo, porque aí nesse livro nós temos muitos exemplos, mas esses dois assim, eles estão borbulhando, porque nós vemos Deus nesse negócio, Deus à frente. Aí mesmo, no livro do profeta Daniel, avance no capítulo 6, versículo 16. Aí mesmo, 6:16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Preste atenção que há algo em comum, há algo pertinente, há um posicionamento aqui agora entre Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Nós acabamos de ler que Sadraque, Mesaque, Abednego, eles vão ser ousados, intrépidos e falar assim: fique sabendo que o Deus, o qual nós servimos, preste atenção nisso, Sadraque, Mesaque e Abednego estão fazendo uma declaração: eu sirvo a um Deus vivo, ao Deus poderoso, um Deus que vai adiante da minha peleja. Mas olha o que Daniel, agora, o que está registrado aqui sobre a vida de Daniel, mas não está saindo dos lábios do profeta Daniel. Quem está falando isso é o rei. O rei está dizendo assim. Então, versículo 16, porque você não tinha pego essa dica. Então o rei ordenou, traz Daniel para lançar na cova dos leões. Quando Daniel está diante da autoridade, mais uma vez, porque diante de autoridade nós também não temos que entender, nem tremer somente ao nosso Deus. Daniel está diante do rei. Traz Daniel. Daniel se posiciona diante do rei. Está diante do rei, diz a palavra. E o rei vai dizer, disse o rei a quem? A Daniel. Falou o rei a Daniel que o teu Deus, preste atenção no que ele está dizendo, o meu Deus, o nosso Deus. Ele está dizendo, por quê? Entre luz e trevas não há comunhão. Este rei serve a outros deuses, deuses estranhos. Então precisamos separar. Então ele mesmo providencia isso e diz assim: o teu Deus, a quem tu continuamente, sabe o que é continuamente? Sem interrupção, contínuo. A quem tu continuamente serves, que ele te livre. Essas palavras foram proferidas pelo rei. Que ele te livre de quê? Da sentença de morte. Porque a cova vai representar aqui a fornalha. Assim como a cova está para Daniel, a fornalha estava para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ambas representavam uma sentença de morte. Ambas significavam o fim de uma trajetória. Mas olha o que acontece. Que o teu Deus,
a quem tu continuamente serves. Que maravilha, né? Quando nós servimos ao Senhor, como Deus trabalha para aqueles que o amam, né? Aqueles que esperam no Senhor. Mas algo em comum há entre esses jovens. Os três também serviam ao Senhor. Tu tens servido ao Senhor? Tu tens adorado o Senhor? Tu tens buscado a esse Deus vivo, todo-poderoso? Porque olha os benefícios de nós servirmos. Você que tem o seu ministério, que está meio borocochô, o termo é esse, está meio mais para lá do que para cá. Você tem servido ao Senhor? E quando a gente fala de servir ao Senhor, a gente não está falando só de chegar e arrumar um santuário, de tirar o pó, de lavar um banheiro. Nós estamos falando de se colocar à disposição do Senhor como ferramenta para ser usado pelo Espírito Santo. Você tem procurado se consagrar, você tem buscado o reino em primeiro lugar, você tem servido ao Senhor, porque servo é para servir. E quantos de nós estamos acomodados, achando que Deus é um empregado nosso? Vou dobrar o joelho e pedir, o Senhor, pumba, vai me atender. Vou dobrar os meus joelhos, orar e a bênção vai chegar, a vitória vai chegar. Mas olha a contrapartida. O teu Deus, o rei está dizendo agora a Daniel, a quem tu continuamente serve, te livrará. Engraçado não, muito interessante, que ele diz assim, que ele, o Deus que Daniel serve, livre. Porque ele vê aqui agora só um milagre. Chegou a um estágio, a situação, que só um milagre salvaria Daniel. Lembra-se que eu te falei sobre uma posição? Esse homem poderia mudar o agir dele diante dessa sentença de morte. Os jovens poderiam também mudar, uma vez que eles já estavam sendo atados, já estavam sendo amarrados para serem lançados. Eles ainda teriam tempo. Não, faz o seguinte, bota a banda do inferno aí para tocar que eu vou dobrar meus joelhos. Eles estavam com as bocas livres para declarar isso. Eles foram manietados, mas a boca estava à vontade para dizer, não, rei, pensando bem, manda tocar aí que eu vou dobrar, eu vou adorar o Deus de vocês. Não, foram fiéis. E agora Daniel está passando e enfrentando uma prova. Mas não nos esqueçamos que Deus disse que vai à frente, que o Senhor é quem vai pelejar. E aí, interessante ver que esse homem diz assim, ele vai te livrar, que te livre. Ou seja, se ele livrar, beleza. Se não livrar, o problema é teu. Meu irmão, eu quero te dizer essa manhã, que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Se você estiver crendo, Ele será Deus na sua vida. Se você não estiver crendo, Ele vai continuar sendo Deus. Não é? Deus não vai agir de acordo com o que você acha, o que você pensa. Ele vai continuar sendo o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Daniel, de Josué, entendeu? Como também é meu e é teu Deus. E aí, o que acontece? Esse rei está dizendo, ó, ele que te livre, já que tu está desobedecendo, já que você está contrariando o decreto, já que você se tornou, né, um marginal, porque o decreto significava e representava a lei que imperava naquele reino. E aqueles que não eram enquadrados na lei eram tidos como marginais. Marginais porque andam às margens da lei. E aí Daniel tem mais também uma oportunidade de voltar atrás. Ele fala assim, ó, teu Deus é que te livre. E aí o que vai acontecer? Você conhece também a história.
ele não será poupada a vida dele, será lançado, conforme a sentença decretada, será lançado na cova dos leões. E agora, algo maravilhoso vai acontecer, muito espetacular o que vai acontecer. Pela manhã, versículo 19, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa lá na cova dos leões. Olha o que está acontecendo. Ao amanhecer, ao romper da aurora, o rei foi lá na cova do leão. Foi lá para quê? Para ver uma tragédia, ver os ossos de Daniel destroçados, a carne dele rasgada, alguns restos mortais de Daniel. E olha com que medo ele vai chegar. Ele vai chegar na cova e vai dizer assim: Daniel, vai chamar baixinho, né? Daniel, chegando-se, versículo 20, chegando-se ele, quem? O rei, a cova, chamou por Daniel com voz triste, porque o teu inimigo quer te ver assim, triste, abatido, caído, destruído. E o rei vai chegar com voz triste. Registra a palavra de Deus. Daniel, olha como o rei chega. Daniel, chegando-se o rei à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, preste atenção como ele está se reportando. Veja como ele, o rei, está se reportando a Daniel. Reconhece o servo de Deus. Você, nessa escalada, nesse processo que você está passando, será que o teu inimigo, ele te vê como um servo de Deus? Porque olha só a reverência que esse homem está fazendo. Daniel, servo do Deus vivo. Ele não está preocupado se Daniel está vivo ou morto. Ele está agora, o seu coração está liberando uma expressão de adoração ao Deus que nós servimos, meu irmão. Amada, preste atenção nisso, que isso é muito profundo e pode mudar tudo nesta manhã. Tudo aquilo que você está pensando, esse conceito já determinado, essa sentença que você tem na mão aí, esse pensamento, esse projeto, ele pode ser alterado nesta manhã. Ele pode virar aquilo que estava fadado ao fracasso, à derrota. O Senhor pode virar tudo isso, pode virar uma página da sua vida para escrever uma nova história. Daniel, servo do Deus vivo, olha aqui que ele fala: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continua, olha isso de novo, isso é muito tremendo, glória a Deus por isso, libera o teu glória a Deus, adore ao Senhor. Olha quem está falando isso, é o adversário. Reconhece o trabalho, reconhece o evangelismo, reconhece a doação desse servo. Olha que maravilha, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Olha isso, ele está falando para o buraco, ele está falando para a cova, ele não está esperando o feedback, ele não está esperando o retorno, não está esperando Daniel falar alguma coisa, ele está falando para o buraco, ele está falando para a cova. Daniel, ele não está vendo Daniel,
Ele está falando ao buraco. Daniel, filho, servo do Deus vivo, o Deus o qual você tem servido continuamente, dar-se-ia o caso dele ter podido. O inimigo não conhece o poder do Deus que nós servimos, mas nós precisamos conhecer. Daniel sabia, mas a resposta vai vir, e vai vir de maneira especial para ele. Para quê? Para quebrantar o coração, para mudar o coração desse rei. Dar-se-ia o caso do Deus a quem tu serves continuamente ter podido te livrar das garras do leão, desse processo de morte. Ah, que maravilha! Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O nosso Deus, ele está vivo. E Daniel, em meio às lutas e desafios, no meio lá dos leões, ainda está adorando a Deus. Dar-se-ia o caso do Deus a quem tu serves ter podido. Vive, ó rei, ele vive. Ele vive, porque ele vive, eu, você, nós podemos crer no amanhã. Olha que maravilha de resposta, mas só vai dar essa resposta quem tiver firme, quem tiver confiante, quem tiver se consagrando, quem tiver buscando, quem tiver adorando. Só quem está nessa turma de verdadeiros adoradores é que pode agir, pode se posicionar dessa forma. Olha que posição. Ele diz: vive eternamente. Que resposta! O meu Deus enviou o seu anjo. Vai agora pregar para ele. Isso aqui é uma pregação. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum, não transgredi. Então o rei se alegrou. O rei vai se alegrar, porque está vendo um testemunho. Daniel agora está não só vivo, mas testemunhando do poder do Deus que ele serve. E aí ele diz: então o rei se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha que benefício, meu irmão. Talvez você esteja arranhado, machucado, magoado, porque você tenha descido até uma cova, mas você tem crido no Deus que você serve, porque o Deus que nós servimos, ele nos protege, ele nos guarda, ele envia um anjo. Sabe para quê? Quando o leão ia devorar, o anjo foi lá e fechou. Está aqui escrito. O anjo conteve a voracidade leonina. Um anjo conteve os leões para que não destruísse a Daniel. E nós não estamos falando aqui de um leão. A palavra de Deus diz, olha, preste atenção: o seu anjo fechou a boca aos leões. Aos leões, está no plural. Quantos eram, meu irmão? Não me importa. Importa que era mais do que um, porque a expressão, ela está no plural. Mais de um, se fosse dois, já é mais do que um. Agora eu sei que numa cova não só dois. De repente uma meia dúzia, uma dúzia, não importa. O que importa é a ação sobrenatural de Deus.
fechou a boca daqueles leões. Você tem leões a serem derrotados. Você tem leões que se levantam contra a sua vida. E eu quero te dizer que esses leões, eles têm que ser encarados. Eles têm que ser enfrentados. Muitos deles, nós temos que matá-los. Matar verdadeiros leões. Lembra da expressão? Como é que está o seu dia? Está tudo bem? Estou aí na luta, estou vivendo. Matando um leão por dia. Porque nós temos que viver essa vida de fé. E essa expressão é uma expressão de confiança no Deus que nós servimos. Porque eu não mato leão, quem mata leão é o Senhor. E ainda, se no meio, nessa cova tivesse leoa também, ela teria que ser morta. Não só a leoa, como os seus filhotinhos. Porque os filhotinhos também vão crescer. E os filhotinhos são aqueles problemas que você despreza. São problemas que você tinha que resolver hoje e você transfere para amanhã. De ontem para hoje, o leão vai crescer mais um pouquinho. De hoje para amanhã, ele vai crescer mais um pouco. E esse problema vai se avolumar, vai se agigantar, e você já não vai ter mais condição de enfrentá-lo. Então, o que você tem que fazer hoje? Não deixe para amanhã, meu irmão. Não deixe para depois aquilo que tu tem que resolver. Na manhã deste dia de jejum e oração, esses dois exemplos para fortalecer a sua fé, para te dizer que Deus continua no controle, é Deus que vai à frente, meu irmão. Nada nem ninguém pode te intimidar, quer que seja uma fornalha, quer que seja uma cova, não importa. Ainda quero te dizer mais, encerrar e orar. O Deus a quem nós continuamente servimos, preste atenção no que eu vou te falar agora, para te abençoar. Para te abençoar na manhã deste dia de jejum e oração. O Deus a quem tu serves, a quem nós servimos continuamente, quer nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Quer nos livrar, irá nos livrar. Quer nos prosperar, nos prosperará. Desde que nós nos posicionemos. Nessas duas passagens, você contempla esses homens de Deus, servos do Deus vivo, se posicionando. E você? Diante das suas lutas, dos seus desafios, você está se posicionando? Você está com uma postura de servo de Deus? Você tem se posicionado como um servo de Deus diante de tudo que está acontecendo? É você e Deus. E se você não está se posicionando, essa palavra é para que nós nos consertemos. É para que nós possamos rever nossos conceitos. Porque é muito fácil e simples chegar para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ô Sadraque, o que custa tu dobrar teus joelhos? Mesaque, poxa, dobra teu joelho, tu vai ficar vivo, garoto. Daniel, pelo amor de Deus, Daniel, tu quer ir para a cova dos leões? Mas olha só, o compromisso que nós temos, a aliança que nós temos com o Senhor, não nos permite cochear, balançar. Em meio a lutas e desafios, nós temos que ficar firmes. Nós não podemos cochear entre dois deuses. Não podemos. Se posicione, meu irmão. Se posicione, minha irmã. Tu é uma serva do Deus vivo. Tu é um servo do Deus vivo. E olha os benefícios daqueles que são fiéis, que se posicionam. E eu quero encerrar. O Deus a quem nós servimos poderia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo? Poderia? O que tu acha? Esse Deus dos impossíveis, esse Deus o qual nós servimos, ele poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego? Claro que sim! Evidente que sim!
Mas o Senhor não deu livramento da fornalha, mas na fornalha. Preste atenção nisso. Tem coisas que nós vamos ter que passar, vamos ter que enfrentar, porque Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter sido poupados de serem lançados na fornalha de fogo ardente, já que eles servem a um Deus vivo, a um Deus poderoso. Bastava um clamor: Senhor, livra a gente desse negócio. O Senhor deixou de livrar? Não, não deixou de livrar da fornalha, mas na fornalha. Na fornalha, esse trio abençoado foram vitoriosos. Daniel, o mesmo Deus, não poderia fazer coisa diferente. Se Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel são fiéis, servem ao mesmo Deus, eles têm que usufruir dos mesmos benefícios. Ah, você não entendeu? Não. Se você é um desses, como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, você também pode usufruir, você deve usufruir desses privilégios. Dá um glória a Deus, meu irmão. Libera a sua expressão de adoração. Abra a tua boca, teu peito, teu coração e declare: Tu és fiel, Senhor Deus. Daniel poderia ser também poupado da cova dos leões? O que tu acha? Poderia? Claro, evidente que sim. Mas Deus não livrou ele da cova, mas deu livramento na cova. Aonde você está? Talvez Deus tenha te levado para esse lugar difícil, mas é ali que Deus vai operar o milagre, meu irmão. Talvez você que esteja até hoje num leito de dor, de sofrimento, passando e vivendo momentos difíceis na sua saúde, acometido por esse Covid-19, muitos já sentenciaram: você vai morrer. A última palavra do Senhor, meu irmão. Creia nisso. Creia que o nosso Deus é fiel, mas creia nisso, que Deus pode te dar livramento em qualquer tempo. Esse Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Daniel, é o mesmo Deus teu também. Meu, é o mesmo Deus que é nosso. Ele quer operar grandes coisas nessa manhã de jejum. Ah, Senhor Deus, até aqui o Senhor me deu. Eu quero orar, Senhor Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra revelada. Senhor, que nós, ainda que sejamos, Pai, como esses homens citados agora, esses exemplos, ícones de fé, que passaram e enfrentaram lutas, desafios, enfrentaram até a morte, cara a cara, frente a frente, mas entre eles e aquele desafio, tinha um Deus vivo, um Deus poderoso, que, como entendemos por revelação do Espírito Santo, no livro de Deuteronômio 20, o Senhor vai à frente. Continua à frente, meu Senhor. São tantas lutas que o teu povo tem passado, tantas lutas que o teu povo tem enfrentado, mas nós temos crido nesse Deus, Deus dos impossíveis, um Deus que não está limitado a tempo, a condição, a circunstâncias, um Deus dos impossíveis, o Deus que faz muito mais, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Então Deus age com poder, com graça, Senhor Deus. Queremos te apresentar, Pai, na manhã deste dia. Ó Deus, nossos irmãos que estão precisando de um milagre, que Deus ouviram a tua voz nesta manhã, que ouviram, Pai, esse sermão e precisam, Pai, verdadeiramente serem tocados, alcançados pelo teu poder, para que um milagre venha acontecer. Por isso, Deus, aqui estão, Pai, alguns pedidos, dentre tantos outros, Pai, que são enviados através das nossas lives, que chegam até nós através, Senhor Deus, desses recursos que nos estão sendo permitidos, como a nossa irmã Maria Auxiliadora pede, pela libertação dos seus filhos. Nós precisamos ser libertos de tudo aquilo que não louva, não glorifica o Senhor, desse medo, desse receio. Nosso irmão Alexandre Machado,
que está também vivendo dias e momentos difíceis, como acabei de citar, está internado aqui, próximo a nós, aqui junto, ao Norte Dor, tratando, se recuperando dessa Covid-19, mas nós cremos, Senhor Deus, que um milagre irá acontecer, porque já há uma paralisia do funcionamento dos seus rins. Deus, já há uma perda de visão, já há uma complicação, Pai. Então, Deus, que essa patologia, Pai, seja identificada pelos médicos, pelos homens que o Senhor constituiu como médicos, Senhor Deus. Tu és o médico dos médicos. Então envia, Pai, como tu enviaste um anjo para fechar a boca daquele leão, dos leões. Envia anjos agora, Pai, para assistir o nosso irmão Alexandre Machado, e cremos, Pai, que a vida dele se transformará num grande testemunho, Pai. Oramos também pela vida do senhor Milton Gonçalves, que tem problemas também na sua conjuntura óssea, mais precisamente no fêmur, Senhor Deus. Que o Senhor trate dele. Nossa irmã Edna Costa, pedindo também oração por libertação, pela família, toda a parentela, para que ela possa glorificar o Senhor e declarar que não somente ela, mas toda a sua casa serve ao Senhor, Pai. Marcelene, Ruth, Giovanelli, oramos pela cura, né, da Inês, a libertação também da sua irmã Márcia, Senhor Deus. Cátia Abreu, nossa amada, Senhor Deus. Cátia Abreu pede oração lá pela sua vida no seu local de trabalho. Sabemos, Pai, que a nossa irmã também sofre perseguições, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram perseguidos. Daniel, com decretos alterados para servir outros deuses, para cultuar outros deuses. E nossa irmã Cátia Abreu também passa por lutas no seu local de trabalho, Senhor Deus. Abençoa ela naquele lugar. Honra a nossa fé, Pai. Acampa anjos naquele lugar. Deus, que os teus anjos embanhem espada de fogo, cortando todo o laço, espírito de perseguição, de inveja, de ciúme, tudo aquilo que tem atrapalhado, Pai, a vida profissional dela, Senhor Deus. Que o coração dela, Senhor Deus, não se atemorize, como acabamos de ver. Deus, que nós não venhamos a temer o homem, mas sim a Deus, Pai. Oramos pela saúde dela também, Senhor Deus. Toma conta da saúde dela. Dá livramento, Senhor Deus, a toda a família, Senhor Deus, da nossa irmã Cátia Abreu, Senhor Deus. Liberta quem está cativo, Pai. Cura quem estiver enfermo, levanta quem estiver caído. Deus, nossa irmã Celi Silveira, Senhor Deus, que tem nos acompanhado também, Senhor Deus, que tem orado também, que tem, Senhor, dado testemunho de que, Pai, ela tem crido, Pai, como Daniel, Pai, creu nesse Deus dos impossíveis, Senhor Deus. Toma a vida, Pai, da nossa irmã Celi nas tuas mãos, que ela continue sendo, Pai, como um arauto da tua palavra, para que toda a família, Senhor Deus, seja alcançada, seja transformada, restaurada. Quem tiver cativo seja liberto, se houver enfermo seja curado e aquele perdido seja salvo. Pai, esse cálice contém, Senhor, os pedidos das causas impossíveis para os homens, não para ti, fotografias de vidas, almas importantes para o teu reino. Deus, existem cadernos aqui, Senhor Deus, que anotam, Pai, vidas e famílias, familiares, Senhor Deus, de homens, mulheres que creem no milagre, Senhor Deus. Então, Deus, aqui está a nossa posição, independente do que eles estão passando, enfrentando, que o Senhor envie uma unção agora, Pai, sobre esse cálice, para quebrar, partir o jugo, destruir todo o poder satânico, trabalhos feitos nas cachoeiras, mares, cascatas, florestas, na Mata Virgem, portas de cemitério, na praia. Deus, anula, cancela, joga por terra o que não provém de ti, e o teu nome exaltado, o teu nome glorificado. Senhor Deus, aqui se encontram também, Senhor, pedidos de homens, de mulheres que precisam, Senhor Deus, na manutenção do seu emprego, precisam, Senhor Deus, que um milagre aconteça, porque sabemos, Senhor Deus, que um dos resquícios, Senhor Deus,
dessa doença que tem assolado o mundo, Senhor Deus. Ó Pai amado, um dos saldos que essa doença tem deixado é o fechamento de portas de comércio, de indústrias. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que abre portas para ninguém fechar. Deus, entrego nas tuas mãos a vida do teu povo, esse povo, Pai, que precisa, Senhor Deus, da abertura dessa porta de emprego. E aqueles, Senhor Deus, que perderam seus empregos, perderam renda nesse período, que o Senhor possa restituir, que o Senhor possa restaurar aqueles que perderam o emprego, que o Senhor venha abrir outra porta de emprego. Deus, aqueles que estão empregados, Deus, que o Senhor possa trabalhar na promoção, Pai, não somente a promoção funcional, Deus, mas também, Senhor, a salarial, Senhor Deus, para que, Deus, os teus filhos, tuas filhas, sejam colocados em locais, em lugares de destaque, Senhor Deus, venham ser verdadeiros adoradores, venham, Pai, demonstrar o poder do Deus o qual eles servem, como aquela turma, Pai, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, ó Deus, e tantos outros mais que através da fé, ó Deus, conquistaram. Abençoamos, Senhor Deus, a cada irmão, a cada trabalhador, e te pedimos, Senhor Deus, promova-os, Senhor Deus, a lugares de destaque, e os que estão desempregados, o Senhor possa abrir outras portas, Senhor Deus, porque sabemos, Pai, que Tu tens o melhor para aqueles que Te buscam, que Te adoram. Em nome e para a glória de Jesus, nós ligamos aqui na terra, para que seja ligado aos céus a bênção, a vitória deste povo que se chama pelo Teu nome. Abençoamos também, Senhor Deus, a vida dos intercessores, que nesse momento, Senhor Deus, também ligam aqui na terra, para que seja ligado aos céus. Ó Pai amado, obrigado, Pai, por esse grupo de homens e mulheres fiéis que tem intercedido por nossos ministérios, tem abençoado os bispos, os pastores, pastora, ó Deus, tem abençoado os presbíteros, diáconos, diaconisas, obreiros, obreiras da sua casa, tem abençoado aqueles que cooperam, colaboram também com a tua obra. Deus, a nossa membresia, Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles intercessores que, Senhor Deus, se levantam, Pai, Deus, se posicionam nesse momento de guerra espiritual, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós possamos manter nossos ministérios diante do Senhor, Pai, sem mácula, Senhor Deus, diante do Senhor, Pai, inabaláveis, Senhor Deus, continua a guardá-los, continua a abençoá-los, porque nós oramos agora, abençoando este grupo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, Pai, e os teus filhos e servos, Pai, ó Deus, dizimistas, ofertantes da sua casa, aqueles homens e mulheres, Senhor Deus, que graças a nosso bom Deus, têm um entendimento e a compreensão do que é trazer o dízimo, trazer uma oferta de amor à casa do Senhor. Tu sabes, Pai, que nós não temos ajuda nenhuma, Pai, governamental, federal, municipal ou estadual, mas, Senhor Deus, as portas desse templo são mantidas abertas, os compromissos, graças a Deus, rigorosamente em dia, por causa da tua fidelidade, Senhor Deus, pela compreensão desse povo, Pai, que aqui está membrado, esses dizimistas e ofertantes que trazem, Senhor Deus, por amor à tua obra, Senhor Deus, os dízimos e as ofertas, o 10% do que chegou às vossas mãos. Que o Senhor abençoe a vida de dizimistas e ofertantes, continua abrindo janelas dos céus, derramando a porção dobrada do teu Espírito, multiplicando a 30, 60, 100 por um, que nada falte na vida, Pai, dos dizimistas, dos ofertantes. Abençoa a despensa, cada alimento armazenado, Senhor. Ó Deus, cada grão seja multiplicado, o que é posto sobre a mesa, Senhor, para vos alimentar, seja abençoado, Senhor. Repreende, Deus, pois só o Senhor é Deus. Repreenda o cortador, o devorador, o migrador, o destruidor das finanças do teu povo, Pai. E aqueles, Senhor, que precisam do milagre, da abertura de uma porta de emprego,
Que o Senhor venha abrir portas, Senhor Deus, abençoando a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, e todos que creem digam amém, amém, glórias e glórias e glórias. Amados, chegamos ao final, graças a Deus, de mais esse culto de amor, de adoração, esse culto de jejum e oração. Mas antes de despedir-los, eu quero reforçar os nossos anúncios. Os nossos cultos são mantidos de forma normais, né? Continuaremos a fazer as lives de acordo com a permissão de Deus, mas no próximo domingo, tá? Próximo domingo, hoje é sexta-feira, eu quero falar primeiro de amanhã, uma consagração aqui, como nós temos feito nos outros meses, ainda de forma virtual, através de uma live. Nós estaremos aqui, em nome e para a glória de Jesus, a direção do Espírito Santo, usando o nosso presbítero Sérgio Pereira, na condução dessa consagração. Você que ainda não participou, você que ainda não teve a oportunidade, amanhã é o dia, às 8 horas da manhã, comece a se programar. Eu falei 8 horas da manhã, então separe o dia de amanhã, porque esse dia de amanhã é um dia muito importante também. É um dia que estaremos nos consagrando, nos preparando para sentarmos à mesa, graças ao nosso Deus, sentarmos à mesa no domingo. Então, amanhã, às 8 horas pela manhã, de 8, provavelmente até umas 10 horas, estaremos aqui numa consagração. E no domingo, estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Como já te antecipei, estaremos fazendo de 2 modos. Do modo virtual, através das lives, como temos feito nos meses passados, porque nós ainda temos grande número de pessoas que estão ainda reclusas, respeitando, tendo que ficar em casa, pessoas que são portadores de doenças pré-existentes, pessoas que estão impossibilitadas de vir ao templo. Então, em sinal de respeito e amor a você, meu irmão, minha irmã, que não pode vir, né? Porque nós teremos o culto presencial também. Estamos fazendo esse experimento, né? Abrindo os cultos de forma presencial. Somente nesses 4 domingos nós vamos estar avaliando. Os cultos serão pela manhã, às 9 horas pela manhã e às 19 horas. Então, preste atenção. Você que não vai poder estar conosco no domingo de forma presencial, você vai continuar adotando aquela mesma estratégia. Amanhã, sábado, a partir das 10 horas, eu falei 10 horas, você passará, por favor, aqui na igreja de Nova Vida em Cascadura, Avenida Dom Helder Câmara, 9.970. Você vai ter a oportunidade de receber os elementos, o pão e o vinho, para que você, no domingo, de forma virtual, você participe da Santa Ceia, que será ministrada para alguns aqui. Por que alguns? Nós não estamos fazendo acepções de pessoas, mas quero te esclarecer que nós temos, em respeito, né, ao protocolo estabelecido pelo governo do Estado, pelas autoridades de saúde, nós vamos ter uma capacidade limitada, tá ok? Nós poderemos ter e vamos receber o máximo de 65 pessoas, 65. Então, nós já temos uma organização, a nossa irmã Regina Tigna, Patrícia, Jorge Tigna, estão com as relações. Nós estamos organizando, uma parte poderá vir no culto pela manhã, às 9 horas, e o outro time virá às 19 horas, está entendido? Porque eu não posso ter mais do que 65 pessoas aqui dentro. Tá? Dentre essas 65 pessoas, eu quero anunciar com prazer, com todo o respeito e reverência, permitindo Deus, nossa bispa Marlene Tigna estará conosco aqui pela manhã. Esse que vos fala, meu pastor Mauri também se fará presente, e a ministração será com a nossa pastora querida Thelma.
Então, nós, pastores, estaremos presentes com mais o pessoal do back vocal, mais o pessoal do piano, mais o pessoal da mídia, os obreiros paramentados. Vocês, ao chegarem, receberão a higienização, a orientação. Nós teremos que distanciá-los pelo menos de 2 em 2 metros. Nós não podemos permitir as aglomerações. Nós não podemos, ao fim do culto, ficarmos conversando. Ah, que saudade! Não podemos, não vamos permitir isso, para que nós possamos fazer os cultos de acordo com o que está pré-estabelecido. Você que é mamãe, tá? E que tem filhos, tá? Menos de 10 anos, eu disse menos de 10 anos, de 10 para baixo, as crianças não poderão estar. Então, se você é casado, deixe com o marido, venha de manhã, à noite você fica com as crianças, o marido vem à noite. É uma forma de nós contemporizarmos, né, esse impasse. Outra coisa também que eu preciso falar, o culto será às 9 horas pela manhã. Se você não deu o seu nome, não venha de forma aleatória, porque nós estamos próximos a fechar um número de 65 pessoas pela manhã e à noite. Se não der para você vir pela manhã, você venha à noite. Se inscreva para vir no culto à noite. Você que se inscreveu, não deixe de vir, porque se você não vier, você está matando uma vaga, uma pessoa que talvez gostaria e precisa de vir, ela não virá, entendeu? Então, basicamente é isso. Nós estamos com as atividades infanto-juvenis suspensas, também por determinação das autoridades. Nós estamos com a escola dominical infantil suspensa. A nossa escola dominical, ela vai continuar sendo ministrada de forma online, tá? Para que a igreja não pare. Na verdade, a igreja não parou nesse período. E por quê? Eu também quero te dar essa satisfação. Por que que nós optamos em dar início ou retomarmos os cultos no domingo? Porque domingo tende a ser um dia mais tranquilo a nível de comércio, né? Nós temos uma frequência menor de camelôs, de comércio, menos pessoas circulando. A circulação maior vai ser do povo de Deus mesmo, o povo de Deus se deslocando para ir para as vossas igrejas. Então nós estamos começando ou retomando, né, os cultos somente aos domingos, tá? Somente aos domingos, pela manhã, 9 horas e às 19 horas. Sendo que você precisa inscrever-se, você precisa nos ligar. Se você não tem um telefone da Regina, o meu, pode ligar para qualquer um dos servos do Senhor e pedir para colocar o nome. Se você não tem um contato, querendo ligar para a igreja, o telefone é 2592-1655. 2592-1655. Nesses telefones, você vai ligar e vai marcar a sua presença. Pastor Mauri deve atender, qualquer outro servo que atender aqui, vai assim, olha, eu sou fulano, eu quero marcar meu culto aí, meu horário pela manhã ou à noite. Ok? Está entendido? Basicamente é isso. Quero te falar que você, ao se deslocar para vir à igreja, venha usando a máscara. Ao entrar, você vai entrar com a máscara e permanecer com a máscara. Ok? Dentro do templo, não somente a membresia, mas como todo o ministério, homens e mulheres de Deus, atenção, vão chegar de máscara e permanecer de máscara até o final do culto, ok? Outra coisa, nós precisamos reforçar, você que não virá de forma presencial, passe no sábado, amanhã, depois da consagração, por volta de 10 horas, entre 10 e 17 horas, venha pegar os elementos para você participar no domingo, tá? Do mais, ficamos por aqui, te agradecendo pela tua audiência, pelo tempo que você reservou para ouvir a voz de Deus
e que o Senhor te abençoe ainda no dia de hoje, que seja um dia abençoado em nome e para a glória de Jesus. Pai amado, muito obrigado por tudo, que o Senhor continue a abençoar a tua igreja, a igreja de Jesus. Eis aqui, Pai, teus filhos e servos, Pai, que estamos aqui para servir, que o Senhor possa escutar, ouvir as nossas orações e nos abençoar cada irmão, a cada lar, derramando da tua unção, que nós possamos ser renovados e fortalecidos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado para todo sempre. Que o grande e eterno amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que as doces e insondáveis consolações do teu Espírito, Senhor, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador seja sobre a minha, a tua, as nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Fique bem, meu irmão, fique na paz, continue obedecendo, respeitando não somente as autoridades, mas principalmente ao nosso Deus. Deus os abençoe. Você pode dar um amém? Amém? Amém! Graças a Deus.